Muito bem, irmãos. Nós vamos tentar aí relembrar o que a gente tem visto aí nessa semana, né, de conferências. E vamos ver se a gente está bom de memória, então. Na primeira semana, na quarta-feira, nós vimos missões. Essa obra não pode parar por conta da condição humana, ok? Da condição humana. Depois nós vimos missões. Essa obra não pode parar por conta da sua relevância, né, da sua importância. Depois nós vimos missões. Essa obra não pode parar por conta da sua eficácia. Ontem à noite, né, nós vimos missões. Essa obra não pode parar por conta da sua urgência. Muito bem, né? Muito bem. Conseguiram lembrar aí, né, de tudo, né? Tá muito bom. Então, qual que é o tema da nossa série de missões aí? Não, aí a gente pode falar todo mundo junto ao mesmo tempo, assim, na mesma... Vamos lá? Bem alto aí, bem forte. Vamos lá? Missões, essa obra não pode parar. Amém, irmãos? E hoje de manhã o irmão Wellington disse, né? Missões, essa obra não pode parar e é importante que haja obreiros. Amém ou não? É importante mesmo, né? Rogar ao Senhor da Seara que envie mais obreiros para a sua seara. E agora nós vamos estar vendo aí, Deus assim nos ajudando. Eu fiquei até com medo, né? De ontem... a gente ainda ficou ali fora, um tempinho de comunhão, ficamos aí até mais tarde, foi pegando friagem, eu falei assim, pastor José, amanhã de manhã eu não vou ter voz, né? Mas graças a Deus a voz ainda está boa aí, né? Então dá para a gente falar aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração ainda. Então convido os irmãos aí a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé. Nós vamos estar falando hoje de manhã sobre missões. Essa obra não pode parar e necessita de investimento. Amém, irmãos? Essa obra não pode parar e necessita de investimento. 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 15 aqui, mas nós vamos nos ater mais aí nos primeiros 9 versículos aí do texto, ok? A palavra de Deus diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasses esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós. Desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de chegarmos na tua casa mais uma vez,
poder louvar o teu santo nome, de ouvir, ó Pai, da tua palavra. E nós rogamos ao Senhor, ó Pai, neste momento, que o Senhor, ó Pai, continue falando aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, desse miserável servo que sou. Toma-me, ó Pai, nas tuas santas mãos, como instrumento, ó Pai, para realmente, ó Pai, conduzir a tua igreja segundo a tua palavra. E, ó Pai, usa-me para a tua glória, para o teu louvor. E ajuda-nos, ó Pai, neste momento. Dá-nos, ó Pai, um coração aberto, uma mente desperta, para podermos ouvir a tua palavra, guardarmos. E, ó Pai, com o teu divino Espírito Santo, muda também a nossa vontade, que a nossa vontade possa se curvar à tua vontade, e assim possamos cumprir a tua palavra, ó Pai. Abençoa a cada um dos amados irmãos aqui, nesta manhã. Abençoa aqueles que estão enfermos, em especial na Lívia ali, ó Pai, no hospital. Que o Senhor esteja abençoando a saúde dela. E é em nome de Jesus que nós pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Antes aqui de entrar na mensagem, né? Algum irmão ficou sem receber o cartãozinho da renovação de promessa de fé? Algum irmão não recebeu o cartãozinho de renovação? Tem. Irmão Jânio, faça favor para mim. O irmão Jânio vai estar passando aí. Se você não recebeu, você levanta a mão aí. O irmão Jânio vai estar passando para você aí o cartãozinho da renovação de promessa de fé. Então, hoje à noite, né? Lembrando mais uma vez os irmãos, nós temos aí orado já durante um bom tempo. Hoje à noite, os irmãos vão colocar aí nesse cartãozinho aquilo, né, que Deus colocou no seu coração, aquele valor qual você vai ofertar aí durante os próximos 12 meses, né? E assim a igreja, então, vai conseguir manter os projetos missionários aí também. E rogamos a Deus, inclusive, que Ele nos dê condições de adotarmos outros projetos também. Amém, irmãos? Outros missionários também. Obrigado, irmão. Então, você coloque aí, né, o valor qual Deus tem colocado no seu coração. Mas coloque realmente aquilo que você vai cumprir, né? Não coloque um valor só por colocar e depois deixar até mesmo de cumprir, né, com isso, mas coloque um valor que você vai estar ofertando, né, mensalmente aí, durante os próximos 12 meses aí, para que a gente consiga trabalhar aí de forma também correta, né, no sustento aí dos missionários. Obrigado. Ok? Então, hoje à noite, né, nós vamos fazer a coleta desse cartãozinho, você traga, e aí, então, nós vamos também já fazer a somatória aí do valor que será investido em missões para o próximo ano aí. Então, missões, essa obra não pode parar e necessita, né, de investimento. A obra do Senhor necessita também de investimento financeiro. Amém, irmãos? Inclusive, né, muitos dos missionários, inclusive interculturais, que saem, inclusive, do nosso país, eles entram para dentro de outros países e eles recebem ali um visto religioso. E esse visto religioso, ali o país, né, no qual eles estão indo trabalhar, eles dão esse visto sabendo que eles estão indo ali realmente para pregar o evangelho, que vão ser mantidos, inclusive, por finanças de igrejas que o enviaram. E eles não podem, nesse país, até mesmo, ter nenhum tipo, né, de trabalho ali onde eles possam ganhar algum dinheiro ali, porque eles entraram com visto religioso. Então, eles não podem ser, da mesma forma que os americanos, né, vieram para o Brasil, há anos atrás, trazendo o evangelho para nós, e eles não poderiam exercer nenhum tipo de trabalho aqui, até mesmo para não causar, digamos assim, certo prejuízo, né, ao país, tomando o emprego de um brasileiro, até mesmo na questão, né, de saúde também, eles não podem ser ali tratado pelo hospital, sistema público, né, de saúde, aí no caso o SUS, tem de ser também um sistema particular. Então, há países que ainda trabalham, né, dessa forma, e os missionários, então, vão para aquele local com visto religioso, e eles devem ser mantidos pelas igrejas. Amém, irmãos? Inclusive, esse método é um método bíblico. Amém ou não? É um método bíblico. A palavra de Deus, inclusive, diz que o pastor, né, o missionário, ele é digno do seu salário. Amém ou não? Ele deve ser, né, ele deve ganhar, ele deve ser sustentado pela igreja. Afinal, ele dá a sua vida, né, ele trabalha em prol do rebanho e ele está aqui, né, incumbido desta missão, e ele deve, então, ser sustentado pela igreja. Damos graças a Deus, né, pela nossa igreja aqui, tem nos sustentado durante todo esse tempo que nós estamos aqui, em tempo integral. Nós louvamos a Deus, né, pelos irmãos, pela sua fidelidade, inclusive, em contribuir com seus dízimos, suas ofertas, que dá condição, inclusive, né, de sustentar o pastor, o qual sou eu aqui, e eu, né, tenho sido bem sustentado. Então, eu estou me alimentando bem também, né, pastor José? Estamos bem demais da conta, né?
Então, amado, Deus, né, ele colocou esse método, e realmente esse método tem sido usado, e o evangelho tem alcançado fronteiras aí distantes mesmo, por meio desse método aí, que é de investirmos financeiramente para que outros vão aos campos mais distantes. Então, como eu disse, o evangelho chegou a nós aqui no Brasil, e literalmente a nós aqui em Pitangueiras, por meio de missões nesses moldes, né? O missionário pastor Kirk Hickok, né, Deus levantou ele lá nos Estados Unidos, colocou no coração dele que ele deveria vir para o Brasil, trabalhar no Brasil, e ele então saiu de lá sendo ali sustentado, né, pelas igrejas norte-americanas. Ele chegou aqui no Brasil e ele começou a pregar o evangelho. Houve aí a salvação, né, de um grupo de pessoas. Depois deste grupo de pessoas saiu ali o pastor Agenor também, vindo para Pitangueiras, trazendo o evangelho até nós também aqui em Pitangueiras. Então veja que esse trabalho de missões ele tem, né, surtido resultado. Então é importante, irmãos, para missões não parar, deve haver investimento. Amém ou não? E investimento financeiro mesmo. Eu sei que esse é um assunto que Batista não gosta muito, não. Né? Você pode falar sobre tudo com Batista, mas não fala sobre dinheiro, não, que ele já fecha a cara. Ele fica assim. Se vocês pudessem ver agora a cara de vocês, vocês iam ver isso. Falou sobre dinheiro, como dizia meu avô, né? A gente amarra o burro. A gente fica. Mas, amado, lembra de que tudo aquilo que está na sua mão não é seu, é de Deus, amém, irmãos? Então não tem nada, né, de errado, e você não precisa ficar nem um pouco apreensivo aí por devolver aquilo que já é dele mesmo a ele, né? Então é importante nós entendermos sobre esta questão. E o texto aqui, o qual nós acabamos de ler, apesar de não falar diretamente sobre essa questão de investimento em missões, mas ele fala e nos dá ensinamentos aqui propícios sobre a questão justamente de como é que nós devemos ofertar. A realidade da vida cristã, nesta questão do investimento ali na obra de Deus, do investimento até mesmo naqueles que são necessitados, né, que estão passando por necessidade. E é importante aqui, então, que nós venhamos aprender nesta manhã aqui, esses princípios aqui que nós aprendemos com esses irmãos aqui da Macedônia. Então, amados, só para a gente dar uma entendida no contexto aqui, esse texto aqui, ele relata justamente sobre um período onde o governador, né, naquela época, era o imperador romano, né, Cláudio, e esse imperador aqui, ele, no tempo do seu reinado, passou-se ali um período de grande fome, inclusive citado, né, e profetizado por Ágabo, lá em Atos capítulo 11, versículo 27 a 28. E esse período, então, de grande fome que passou naquela região, e neste período aqui, nesse tempo, os judeus, inclusive, ali que moravam em Roma, eles foram expulsos também dali de Roma, e nós vemos isso lá em Atos capítulo 18, versículo 2, e por conta desta grande fome, esta expulsão daquela região, houve ali realmente uma tremenda necessidade que eles passaram ali, uma necessidade muito grande, por conta da pobreza, inclusive, que assolava aquele pessoal, que agora, passando naquele período de grande fome, havia sido expulso também da sua terra, havia sido expulso da sua casa, deixando seus bens para trás, deixando tudo para trás, e agora então eles se encontram em grande necessidade. E nós vemos aqui que os discípulos, né, de Cristo aqui lá em Antioquia, eles já levantam ali e eles começam a se mobilizar, levantando recursos até mesmo para ajudar esses irmãos que estavam passando necessidade neste período. Então veja que Deus ele usa inclusive ali dos gentios para suprir inclusive a necessidade até mesmo do povo judeu, até mesmo daqueles servos dele ali que no primeiro momento, né, nós estamos estudando Atos aí nas quartas-feiras, os irmãos se lembram que num primeiro momento inclusive estavam rejeitando os gentios, que não queriam nem mesmo que o evangelho chegasse a eles. Mas agora esses gentios, salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, são agora instrumento na mão de Deus para inclusive ajudar esses judeus que estão passando por necessidade. E o texto aqui então vai trazer para nós um ensinamento, né, muito bom aqui, diretrizes, né, importantes com respeito a essa questão do de investir na obra de Deus. Amado, quando nós investimos na obra de Deus, nós precisamos entender que nós estamos investindo em vidas. Amém, irmãos? Nós estamos investindo em almas. Não há nada mais importante e mais valioso nesse mundo do que almas. Lembra lá daquele louco, né, o qual é relatado nos evangelhos? Aquele homem que havia
plantado, e a sua terra tinha produzido muito, e agora nem mesmo os seus celeiros ali cabia aquilo que ele iria colher, e ele teve a grande ideia, ele derrubaria agora o seu celeiro, construiria celeiros ainda maiores, e ele então colheria ali a sua colheita, e colocaria ali, armazenava tudo aquilo, e ele estava agora pensando, já fazendo planos, e dizendo, olha, alma, tens em depósito muitos bens, e agora descansa, come, bebe e folga. Os planos dele eram esses. Ele passou a sua vida ali, juntando riquezas, juntando uma fortuna ali, para até mesmo chegar no final da sua vida e não precisar mais trabalhar e viver ali dos bens, o qual ele já possuía. Mas lembra, as palavras ali do Senhor que vem para aquele homem é louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Amado, quando nós falamos sobre finanças, quando nós falamos, né, sobre investimento, o cristão precisa entender que o maior investimento que nós fazemos é, de fato, na obra de Deus. É, de fato, na obra de Deus. Tudo que nós investimos nesta vida, nas coisas materiais, nesta vida aqui, tudo isso vai ficar aqui. Nada disso nós vamos levar. Mas, amado, aquilo que nós investimos no reino espiritual, aquilo que nós investimos na obra de Deus, nós podemos ter certeza que será um bom investimento. Porque nós vamos colher isso lá na glória eterna, amém, irmãos? Nós vamos receber isso lá diante de Deus, amém ou não? Então é importante que nós entendamos isso. Eu não estou dizendo que tem nada de errado em você ter uma casa, em você ter um carro, em você ter um trabalho bom. Estou dizendo que tem nada de errado com respeito a isso, não. Inclusive, nas Sagradas Escrituras, nós temos exemplo de vários servos de Deus que tiveram muitos bens. Inclusive, o homem mais rico de toda a história, que foi Salomão, servo de Deus também, amém, amado? Foi o homem mais rico de toda a história. Mas veja, amado, que o que nós não podemos fazer como servo de Deus é realmente colocar a nossa vida e depositar todos os nossos esforços naquilo que é material, naquilo que é transitório, naquilo que nós não conseguimos prender conosco, naquilo que nós não conseguimos manter, né, melhor dizendo. Mas nós devemos investir naquilo que é eterno, naquilo que nós podemos desfrutar pela eternidade. E, amado, o melhor investimento que nós podemos fazer aqui na obra de Deus, ganhando almas para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, veja, nós sabemos muito bem que Deus, né, Ele está de olho em tudo que nós fazemos. Tanto nas nossas obras boas, quanto nas nossas obras más. Assim como as nossas obras más não ficará sem o seu devido juízo, né, o seu devido castigo, a sua devida punição, as obras boas que também nós fazemos, não vai ficar também sem a devida recompensa. E Deus há de nos recompensar. Então, mesmo que nós aqui estamos investindo, né, com missões, e nós nem conhecemos aquelas pessoas que Deus tem salvado lá no Ceará, né, em Assaré, aquelas pessoas que Deus tem salvado lá em Birigui, que muitos de nós aqui talvez nem fomos lá e nem vamos nesses lugares, né? Aqueles que foram salvos, de repente, lá em Goiás, o trabalho lá, o pastor André agora está lá, né, também evangelizando, não só trabalhando lá na escola de missionários, mas ele também está ali pregando, evangelizando, ganhando almas ali também. Amado, cada local desse que nós estamos sustentando, cada local onde tem um obreiro do Senhor trabalhando ali e que nós estamos orando por ele, investindo financeiramente neles, cada resultado que eles têm, Deus também está vendo que nós temos participação ali. Nós somos participantes daquilo ali também, porque nós estamos aqui orando, nós estamos investindo, nós estamos buscando também ganhar pessoas nos confins da terra. Amém, irmãos? Lembra, nós falamos inclusive ontem à noite, né? Esta obra é realmente grande, ela é grandiosa. E é importante que nós venhamos realmente, com urgência, ganhar os povos. E por isso foi estabelecido este meio de missões, este meio de trabalho cooperativo, inclusive, para que a gente alcance, assim como o próprio Senhor Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ali de anunciar o evangelho, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e ali o texto no original fala que é alcançar os confins da terra simultaneamente, então é pregar na Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, no mesmo tempo, e para fazer isso precisa-se realmente investir em missões, precisa que outros estejam trabalhando nos confins da terra, enquanto nós estamos trabalhando na nossa Jerusalém, amém, irmãos? Então investir para que isso aconteça é importantíssimo, e nós precisamos entender o quanto é importante isso e o quanto nós devemos, então, praticar. É triste pensarmos, irmãos, que a grande realidade na vida cristã, quando se fala sobre investimento na obra de Deus, investimento em missões, é triste pensarmos que se nós pegarmos aí, né, dentro de uma porcentagem, o investimento normalmente, aí, em média, pelas igrejas, por indivíduo, né, por cada um dos irmãos, o investimento, se nós pegarmos tudo aí e dividirmos, o investimento dizem que é cerca de R$2 por pessoa. Imagina isso. Nós investimos muito mais, às vezes, naqueles hobbies que nós temos. Por exemplo, eu preciso destravar tal filme lá para eu assistir, ou tal série, e aí a gente paga um valor muito mais alto naquilo ali, do que muitas vezes nós investimos em missões.
Nós pagamos lá a assinatura, de repente, da Netflix e de outras, né, redes aí de entretenimento. Nós pagamos um valor muito mais alto do que muitas vezes nós investimos em missões, nós investimos para ganhar almas neste mundo aqui. É triste pensar sobre isso. Porque quando nós olhamos esta realidade, nós acabamos percebendo que o nosso coração realmente não está depositado, não está no local certo. A nossa vontade, o nosso desejo aqui, que deveria ser justamente em empenharmos em ganhar almas nas coisas espirituais, eles não estão aí. Está muito mais na questão do nosso entretenimento, da diversão a qual nós queremos proporcionar para a nossa família, do que realmente naquilo que é, de fato, importante, que é justamente almas. Então, amado, veja que cada um de nós aqui, com certeza, hoje, quando nós formos preencher o nosso cartão aí de renovação de promessa de fé, nós precisamos pensar muito bem, nos atentarmos muito bem para isso. Porque se realmente almas são importantes para nós, se a missão a qual Cristo Jesus nos deu realmente é importante para nós, nós vamos ter um preenchimento daquele cartão de uma forma bem diferente do que se isso não valer nada para nós. Sabe que muitos cristãos hoje, né, dão para missões, pastor José, só para desencargo de consciência. Eu vou dar R$10 aqui para o pastor não falar nada. Quando, na verdade, às vezes tem condição, não estou dizendo que não pode dar R$10, né? Se é aquilo que Deus tocou no seu coração, se é aquela oferta que você pode dar para missões, dê amém por isso. Mas muitos não estão dando R$10 porque Deus tocou no coração dele, ou porque... Não, é só porque ele está fazendo só por desencargo de consciência. E logo, com essa atitude, né, nós mostramos, inclusive para nós mesmos, que nós estamos totalmente desinteressados pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. Irmãos, missões muitas vezes não têm chegado mais longe, ou seja, não têm alcançado mais pessoas neste mundo aqui, muitas vezes é por questão financeira mesmo. É fato. Hoje nós temos vários missionários, né, levantando sustento. E olha, pasmem os irmãos que os missionários ficam às vezes 2 anos, 3 anos levantando sustento e ainda não atingem aquilo que seria o sustento ideal para eles ir para o campo. A grande maioria vão para o campo sem terem o sustento ali que eles precisariam para desempenhar o trabalho, o projeto, o qual Deus colocou no coração deles ali. É fato isso. E às vezes até mesmo por conta de vermos, né, o sofrimento de muitos desses missionários, por conta de não ter ali o sustento necessário, é que muitas vezes os nossos filhos também não querem interessar por missões, porque vê o quanto aquelas pessoas sofrem. Eu não quero sofrer sim. Mas sabe você que não há sofrimento, né, na obra de Deus, não. Deus, ele nos abençoa. Às vezes até quando nós não temos aqueles recursos financeiros, é o período onde nós vivemos melhor diante de Deus, porque é naquele período ali onde nós sentimos Deus mais perto de nós, onde nós sentimos Deus cuidando verdadeiramente de nós. Então, nós, os que estamos, né, na linha de frente aí do trabalho, nós não sofremos. O grande sofrimento vem muitas vezes para aqueles que estão fechados em relação ao dar, ao investir em missões. Porque Deus não abençoa a vida daquela pessoa justamente porque ela mesma não quer ter a sua vida abençoada, dando na obra de Deus. Com certeza, Deus vai nos abençoar. Amém, irmãos? Eu sei que a gente tivesse aqui um tempo, né, para cada um dar um testemunho aqui. Eu sei que aqueles que têm investido em missões teriam aí testemunhos para estar falando, né, de como Deus tem abençoado eles através da oferta que eles têm dado para missões, como Deus tem suprido a sua vida, dado a eles as bênçãos, né, as quais eles necessitam. Então, amado, é importantíssimo investir em missões. Então, vamos aqui rapidinho aqui aos pontos, né, o qual o texto aqui nos esclarece sobre esta questão do investimento. Primeiro, amado, questão que nos chama a atenção aqui, nesse povo da Macedônia, na atitude aqui a qual eles tiveram, no investimento na obra de Deus, é que eles investiram aqui, apesar da tribulação a qual eles passavam. Olha o versículo 2 comigo mais uma vez, diz assim: como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Veja, amado, aqui o princípio qual nós vemos aqui na vida desses irmãos, é que dar, investir na obra de Deus, investir no povo de Deus, é independente da situação a qual nós nos encontramos. Lembra, esse pessoal aqui, o texto dizendo aqui que eles estavam passando por tribulações, mas eles tomaram a decisão, eles decidiram realmente que eles iriam ajudar, mesmo passando por tempo de crise. Amém, irmãos? Eu dou graças a Deus, né, pelos irmãos que se mantiveram, inclusive, aí firmes, fiéis durante toda essa pandemia.
Nós vimos aí desde o começo, né? As portas da igreja foram fechadas, os irmãos estiveram aí acompanhando, né? Os cultos aí, cultuando juntamente conosco aí, através das redes sociais. Mas, pastor, olha, vários irmãos, né? Que chegavam aqui durante a semana, ou até mesmo no domingo, após o culto da manhã, e vinham aqui e traziam o seu dízimo, traziam a sua promessa de fé, depositavam aqui. Outros que ligaram, né, para o tesoureiro da igreja para ir buscar na casa deles. Se mantiveram firmes, apesar da situação a qual nós estávamos vivendo. Amém ou não? Apesar disso, olha só como a pandemia fez com que as coisas encarecessem. As coisas subiram, não subiram? Hoje nós não temos mais o mesmo poder aquisitivo que nós tínhamos lá no começo da pandemia. Isso é verdade. O que a gente comprava no começo da pandemia, a gente não compra hoje. Ou compra, mas tem que desembolsar um valor ainda maior. Mas, no entanto, amado, ainda os irmãos tiveram e se mantiveram firmes, fiéis, compromissos que Deus tem colocado no coração de vocês. Amém, irmãos? Então, eu louvo a Deus por isso. Mas, amado, veja que é justamente isso que nós devemos fazer. A decisão de realmente aqui contribuir na obra de Deus, independentemente da situação a qual nós estamos passando. Veja, por isso, inclusive, né, a oferta de missões na Igreja Batista Independente chama promessa de fé. Amém ou não? Pode ser que eu não tenha amanhã, mas pela fé, eu creio que Deus vai me dar condições de chegar e contribuir e arcar com o compromisso que eu fiz ali de missões, para que o evangelho continue deslanchando, continue avançando aí nas fronteiras que ainda existem. Então veja, amado, eles deram mesmo em tempo de tribulação. Os macedônios tinham muitas aflições. Eles foram implacavelmente perseguidos. Se você pegar na história, no livro de Atos ali mesmo, capítulo 16, versículo 20, lá em Filipenses 1, versículo 28 e 29, em Tessalonicenses 1, 6, capítulo 2, versículo 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 39, nós não vamos lá por conta do tempo, mas ali todos os textos falando sobre como esses irmãos estavam sofrendo, como foram difíceis os dias na vida desses irmãos, mas mesmo assim, eles se mantiveram fiéis ali, no compromisso qual eles fizeram. Eles continuaram dando, apesar da situação a qual eles estavam passando. Amém, irmãos? Se realmente nós amamos almas, se realmente nós estamos desejosos por ver almas salvas, nós vamos investir em missões independentemente do que nós estamos passando. Nós vamos fazer missões independentemente do que nós estamos passando. Seja na questão financeira, seja na questão, né, física, não importa, nós vamos fazer missões. Eu já dei várias vezes aqui esse exemplo, né? E eu quero aqui, mais uma vez, lembrar dos irmãos disso, né? O pastor Pelé, quando estava já doente, já para morrer mesmo, né, com câncer e tudo mais, os irmãos ali contam, né, que iam visitar ele no hospital e às vezes não achava ele no quarto. Ele estava andando pelo corredor e entrando nos quartos, anunciando sobre Cristo Jesus. Mesmo com a situação de saúde debilitada, ele continuava fazendo aquilo que Deus havia chamado ele. Amém, irmãos? Nós temos visto isso, né? Hoje mesmo, na vida do irmão Wellington. O desejo dele, mesmo tendo sido acometido por um câncer, sofrendo e tudo mais, o desejo dele é, inclusive, de voltar para Ceará para continuar pregando o evangelho para as pessoas lá. Nós temos visto isso na vida do pastor Rui, missionário que saiu também aqui, enviado pela nossa igreja. Está sofrendo lá com mal de Parkinson. A saúde realmente debilitada mesmo, extremo, mas continua lá fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho de Cristo Jesus. Pastor José Tomás, né? Mesmo depois de AVC, tendo um pouco, né, da sua mobilidade, inclusive, prejudicado, mas continua pregando o evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Missões têm que continuar independentemente da situação a qual nós estamos passando. Independente. Então, amado, o texto aqui, né, esses irmãos nos ensinam sobre isso, o compromisso mesmo em meio à tribulação. Segunda questão que nós vemos aqui, na questão da contribuição desses irmãos aqui, e que deve também nos ajudar nessa questão de investirmos em missões, é que eles deram apesar da sua pobreza. Olha o versículo 2 comigo mais uma vez, diz assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda, presta atenção nessa palavra, profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Quando nós falamos sobre investir na obra de Deus, nós precisamos entender, amado, que pobreza não é desculpa. Pobreza não é desculpa. Não é. Às vezes a gente fica pensando, né? Não, mas é tão pouca essa oferta. Eu vou preencher o cartão com isso. Deus colocou isso no meu coração, é só isso que eu tenho condição de dar. E eu vou preencher com isso o cartão? Não importa. Se é aquilo que Deus colocou no seu coração, se é aquilo que você tem condições de dar, você dá aquilo.
Pobreza não é desculpa para se investir na obra de Deus. Amados, os pagãos, né, eles contribuem muito mais com seus deuses para expressar as suas superstições ali, do que o povo cristão muitas vezes contribui com a obra de Deus, com a obra de Cristo. Você vai, né, na Bahia, e eu me lembro, né, no meu sogro falando, quando ele era pequeno, o pai dele sempre gostou, né, de ir à praia e sempre levava a família. E eles iam nas praias ali da Bahia, e eles saíam de manhã bem cedo, e eles iam lá na praia, andar na praia, para catar as oferendas que o pessoal tinha feito para Iemanjá, né? Amado, você fica abismado. As pessoas pegam aquelas barquinhas, colocam ali a oferenda para Iemanjá, colocam um valor de dinheiro ali exorbitante, e põe aquilo no mar lá para ir embora lá, a oferenda para Iemanjá. Alguém que não pode fazer nada por eles. Alguém que não está fazendo bem algum por eles. Pastor Gerson Rosser dizia, né, que atrás de cada ídolo, de cada deus, existe um demônio. E esse demônio justamente prejudicando as pessoas, não fazendo bem para elas de maneira nenhuma. E eu me lembro, né, meu sogro falando que uma dessas vezes eles chegaram na praia e encontraram lá um barquinho, né, porque a amarela leva, mas o mar não fica com nada que não é dele, gente. Traz tudo de volta. E aí traz de volta. Então eles iam lá, e aí eles pegaram, uma vez, eles conseguiram o dinheiro para pagar todas as férias dele no litoral da Bahia. Durante todo o tempo que eles ficaram lá. Amado, ímpios, pagãos, que investem ali nas suas crendices, naqueles deuses que nada pode fazer por eles. E às vezes, amado, nós que temos um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso, um Deus que tem feito tanto por nós, nós ficamos, né, com pão-duragem. Olha essa palavra, nem sei se é certa essa palavra, né, mas deve ser pão-duragem com Deus. Tem crente, né, que dá tchau assim. Eu lembro o pastor Roberto falando, né? Nos Estados Unidos a moeda de 1 centavo, 1 cento de dólar, diz que antigamente tinha de um lado um índio e do outro um búfalo. Ele falava que tinha crente que era tão pão duro que eles faziam o índio sentar no búfalo do outro lado. Então o índio do lado da esfinge, né, sentava no búfalo do outro lado, de tão pão duro, de tanto que era a mão fechada. E às vezes a gente está assim para Deus, amado. A gente quer as bênçãos de Deus, não quer? Quer ou não quer? Normalmente a gente vem para a igreja para buscar as bênçãos de Deus e tal. Mas quando é para a gente dar alguma coisa para Deus, a gente fecha a mão. A gente não quer. Então veja, amado, como o ímpio muitas vezes investe, né, naquilo, e nós que temos um Deus verdadeiro, um Deus que fez tanto por nós, morreu naquela cruz do Calvário por nós. Nós não queremos dar nada para Ele. Nós não queremos dar nada. Geralmente, a pobreza, né? Ela não pode ser um meio, realmente, de uma desculpa para não investirmos em missões, porque geralmente os que mais contribuem não são os que têm mais, mas os que mais amam é os que mais contribuem. Amém, irmãos? Literalmente. Muitas vezes, aqueles que são mais pobres dentro da igreja é que são fiéis nos dízimos, nas ofertas, na promessa de fé. E às vezes aqueles que são mais abastados, às vezes são eles que são mão fechada, que não querem contribuir para a obra de Deus de jeito nenhum. Essa é a verdade. A história, inclusive, prova isso, que normalmente a obra de Deus é feita e sustentada pelos pobres. Pelos pobres, e não pelos ricos. É assim. Então, amado, pobreza não é desculpa de maneira nenhuma para não investir, né, na obra do nosso Deus. Um coração generoso sempre parte, né, uma oferta sacrificial. Uma pessoa que tem um coração generoso, ela sempre vai estar pronta a dar uma oferta generosa a Deus, mesmo que isso seja um sacrifício para ela. Abra lá comigo em 1 João, capítulo 3. Versículo 16. Diz assim: conhecemos um amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Ou seja, olha, se nós vemos as pessoas ainda perdidas aí fora, padecendo, morrendo, indo para o inferno, e nós dizemos que somos de Deus, que temos Deus em nós fecharmos as mãos para eles, nós fecharmos a mão para o nosso próximo, nós fecharmos a mão para o nosso irmão que está em necessidade, como é que nós podemos dizer que Deus reside em nós, ou seja, que Deus habita em nós? Porque Deus, amado, é amor, e Ele ama,
Amém, amado? Ele ama os perdidos. Ele amou tanto a ponto de dar a sua própria vida por eles. Amado, pobreza não é desculpa para não ofertar na obra de Deus. Abra lá comigo em Marcos capítulo 12, texto bem conhecido nosso. Abra lá, Marcos capítulo 12. Versículo 41 ao 44 diz assim: E disse-lhe Pedro, Senhor, estou em Lucas, né? – 41 a 44. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém, irmãos? Pobreza não é desculpa para não investir na obra de Deus. Amém ou não? Não é. Olha só que essa mulher, as 2 moedinhas, a qual ela colocou ali no gasofilácio, naquele dia, elas 2 somadas davam meio centavo. Gente, a gente não tem mais nem moeda de 1 centavo aqui no Brasil. Você não acha mais. Se você tiver em casa, guarda, porque é relíquia mesmo. Você não acha. Quantos aqui recebe um troco de 1 centavo no mercado quando você vai fazer compras? Não recebe, não tem. Já viu alguém brigando por uma moeda de 1 centavo na rua? Você não vê isso. Às vezes não compensa nem abaixar para pegar. Agora essa mulher não era 1 centavo que ela estava ofertando, não, era meio centavo. Mas olha o que Jesus fala, o testemunho de Jesus desta mulher, que ela deitou ali no gasofilácio mais do que todas as pessoas. Porque a intenção do coração dela era muito mais nobre do que a intenção daqueles homens. Eu fico imaginando, né, no dia, aquelas pessoas vendo que o Messias estava ali, Jesus estava ali, aquele rabino famoso, e eles então começaram a chegar com aquele saco de dinheiro, moedas de ouro, moedas de prata, e o gasofilácio eles colocavam até mais alto, para que todo mundo ouvisse o tanto de moeda que estava caindo. Para que Jesus visse isso. Messias famoso, mestre famoso ali. Mas olha que Jesus olha e fala: vocês deram da abundância de vocês. Vocês deram com o coração completamente contrário, não é só por conta da abundância, vocês deram para aparecer mesmo. Mas essa mulher aqui, ela deu mais do que todos vocês, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela entendeu, amado. Sabe o que nós precisamos entender quando nós falamos sobre investir no reino de Deus? Nós precisamos entender, amado, que todas as coisas que estão na nossa mão é de Deus, amém ou não? Que nós somos de Deus. Nós precisamos realmente entregar a nossa vida, de fato, nas mãos de Deus. Essa mulher aqui entregou. Olha, ela entregou tudo que ela tinha. Qual agora era a certeza que ela teria de alimentar-se? Ela não teria dinheiro agora para comprar o alimento, o mantimento dela. Mas veja que ela tinha uma total devoção a Deus, uma total entrega a Deus, que ela não se importou com isso, ela deu tudo que ela tinha, na confiança de que Deus iria abençoar ela e iria também suprir a ela todas as necessidades dela, como havia suprido até então. Amém, irmãos? Deus é quem supre as nossas necessidades, amém ou não? É Ele, não somos nós não. É Deus quem tem suprido, cada um de nós aqui tem dado a nós aquilo que nós necessitamos. E é importante nós entendermos isso. Outra questão que o texto aqui nos ensina: esses irmãos aqui não somente deram na sua tribulação, não somente deram apesar da sua pobreza, mas eles também deram e deram voluntariamente. Olha o versículo 3 e o versículo 4 aí do nosso texto, de 2 Coríntios, diz assim: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitasse a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Veja, amado, eles deram voluntariamente. A contribuição foi voluntária. Amém ou não? Foi voluntária. Assim como hoje, ninguém está te forçando, né, você preencher o cartãozinho. Você não é obrigado a preencher o cartão. Mas se realmente, né, você ama a obra de Deus, você ama almas, você vai preencher o cartão com algum valor, o qual Deus vem colocar no seu coração. E é voluntariamente, você vai dar voluntariamente. Aqueles irmãos deram voluntariamente. Eles contribuíram ali por amor àqueles irmãos que estavam padecendo ali necessidade.
Amado, missões também é uma oferta voluntária de amor para com os perdidos aí fora. Amém, irmãos? Amor, para que eles realmente conheçam a Jesus Cristo. A contribuição também, além de voluntária, ela deve ser sistemática. Olha o versículo 6, diz assim: de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Uma contribuição sistemática. Olha que Paulo diz, olha, eu exortei a Tito. Eles não parem não, eles estão querendo parar, mas eles não parem, eles continuem investindo, continuem contribuindo, ajudando esses irmãos. Amado, a obra de Deus deve ser investido nela e investido sistematicamente. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Amém, irmãos? Aquilo que você preencher no cartãozinho, não seja um tolo. Não preencha e depois não cumpra. Mas preencha e cumpra o seu voto. Paga o seu voto. Tenha certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Eu nunca vi ninguém que realmente tinha um desejo de ofertar para missões e que foi lá e colocou algo que Deus colocou no seu coração e que Deus não supriu a ele aquela quantia todos os meses para que ele ofertasse. Deus supre, amado. Ainda que muitas vezes nos últimos minutos, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, não vai ter esse mês para ofertar. Aí, de repente, Deus faz aparecer alguém que te devia, que não te pagava. De repente, Deus faz você vender alguma coisa, alguém te dá um dinheiro, alguma coisa acontece, mas você vai ter condições de cumprir com o seu compromisso. Amém, irmãos? Então, dê voluntariamente, dê sistematicamente, pague o seu voto. Outra questão aqui, que o texto nos ensina, eles deram acima do seu poder. Versículo 3 diz que eles deram acima. Lembra, eles eram pobres. Eles estavam vivendo aqui no versículo 3, olha o versículo 2, perdão, olha o que diz aí, ele diz, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza. Sabe o que essa palavra quer dizer? Estava abaixo da linha da miséria mesmo, era a forma como eles estavam vivendo, mas eles estavam contribuindo para ajudar outros que estavam também em necessidade. Amado, isso não é demonstração de amor? Isso não é o contrário do egoísmo, muitas vezes, que nós temos? Muitas vezes, o que nós temos é quando nós estamos passando por necessidade, a gente não quer abrir a mão para os outros, a gente fala assim, não, mas eu não estou tendo nem para mim, vou ajudar os outros. O que é isso? Olhamos só para nós mesmos, para as nossas necessidades. Mas olha que esses irmãos aqui, eles olharam não só para as suas necessidades, mas eles olharam para a necessidade dos outros. E eles amaram, eles compadeceram a ponto de fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa, apesar da nossa profunda pobreza, de não termos nada, nós ainda temos alguma coisa que nós podemos fazer, movimentar e poder ajudar aqueles que estão passando necessidade. É assim, amado, a obra de Deus deve ser feita. Apesar de nós não termos um poder aquisitivo muito grande, todos nós aqui somos pobres, mas, amado, um pouquinho meu, um pouquinho seu, um pouquinho de outro, a gente vai conseguindo fazer a obra de Deus chegar nos campos distantes, amém? Nos confins da terra, amém ou não? É assim, nenhuma das nossas igrejas batistas independentes, na nossa região pelo menos, são de ricos, não tem milionário lá dentro, são pobres, mas no entanto cada um de nós temos investido para que a obra de Deus continue avançando, assim como os pobres lá nos Estados Unidos, a maioria pobre, investiu também para que os missionários viessem aqui, para que nós conhecêssemos de Cristo Jesus, agora nós fazemos o mesmo, amém ou não? É importante isso, então nós não temos um grande poder, mas esses irmãos também não tinham, e eles deram acima do poder aquisitivo qual eles tiveram. Outra questão que o texto nos ensina é que eles deram como um ministério para os outros. Olha o versículo 4, diz assim, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Olha o serviço aqui, né? A ideia, inclusive aqui da palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo, neste versículo, traz aqui para nós, ele emprega a palavra charis, né, que traduzido é graça, koinonia, né, que é participação ali, comunhão, e também a diaconia, que é assistência. A ideia aqui era justamente que aqueles irmãos estavam levantando dinheiro como sendo um ministério de ajuda, de apoio àqueles irmãos necessitados. Missões, promessa de fé, é o ministério da igreja, justamente para levantar recursos, para enviar missionários àqueles necessitados que ainda carecem de ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? É um ministério. Quando alguém pergunta para você, você tem alguma participação em algum ministério da igreja, você pode dizer, se você é um dizimista, um promessista de fé, você pode dizer, não, eu sou participante de missões, eu invisto em missões. Amém, irmãos? Eu invisto. Eu não só falo
como eu oro por almas perdidas, mas também invisto. É assim que nós fazemos, né? A obra completa, falando, orando e também investindo em missões. Então veja, amado, esses irmãos aqui deram como um ministério. Deram, por fim, eles deram, e eles puderam dar, apesar da sua tribulação, apesar da sua pobreza, eles levantaram voluntariamente, acima do seu poder, e eles fizeram disso um ministério de investimento, de ajuda àqueles irmãos. E eles fizeram isso por causa de uma questão aqui, que o texto deixa bem claro para nós. Sabe por que eu e você temos problema quando nós vamos dar, investir, ofertar na obra de Deus? Sabe por que nós temos muitas vezes problema com respeito a isso? Está justamente aqui no versículo 5. Olha só, diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe qual que é o problema, irmãos? Que nós não tiramos a mão do bolso para investir. Sabe qual é o problema? Que nós não estamos aí de mãos levantadas, falando, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe qual que é o problema? Que muitas vezes nós não estamos aí falando do amor de Jesus para as pessoas aí fora. Sabe qual é o problema? É porque nós não tivemos a mesma atitude que esses irmãos tiveram aqui. Eles deram as suas próprias vidas ao Senhor. Às vezes a gente canta, né? Corinhos e hinos na igreja, falando, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, que Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E é igual Lutero falava, é mentira. Nós cantamos mentira atrás de mentira. Se você fizer uma análise sincera hoje na sua vida, quanto de você Deus tem? Porque se eu e você realmente nos dermos de fato a Deus, se nós reconhecermos que Ele nos comprou realmente com o precioso sangue, que nós somos dele mesmo, escravos, né? Agora, de Cristo Jesus, não mais do pecado, não mais de Satanás, não mais desse mundo. Se nós tivermos isso na nossa cabeça, que nós somos dele, que tudo que está na nossa mão é dele que nos confiou a nós, nós não vamos ter problema nenhum, nem em ofertar, nem em dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, pode me mandar para onde o Senhor quiser. Esses irmãos não tiveram problema nenhum de ofertar, de ajudar aqueles irmãos, porque eles deram a si mesmos, primeiramente a Deus. Eles olharam e falaram assim, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos, está aqui, entregue nas suas mãos. E quando Deus colocou o desejo no coração deles, o texto inclusive diz que 1 ano eles ficaram ali organizando como é que eles iriam fazer para ajudar esses irmãos em necessidade. E quando Deus colocou o desejo no coração deles, eles não tiveram problema nenhum de ir lá e dar. De contribuir, de dar a sua vida. Amados, nós temos grandes histórias missionárias. Existe uma história muito importante. Conta-se que muitos dos servos de Deus no passado, no período da escravatura, aqueles lugares onde era proibido pregar o evangelho, era proibido chegar um missionário, muitos dos servos de Deus se venderam. Olhem, escuta isso. Se venderam como escravos para ir para aqueles países onde ninguém poderia entrar pregando o evangelho, como um escravo, para chegar ali e levar o evangelho de Cristo Jesus. Pessoas que realmente estavam dispostas a dar a sua vida por Cristo Jesus. Irmãos, se nós não estamos dispostos a dar dinheiro, nós jamais vamos estar dispostos a dar a nossa vida. Saiba que Deus, Ele colocou essa questão de dinheiro para nós, justamente que é através do dinheiro é que nós sabemos de fato onde é que está o nosso coração. É pelo dinheiro mesmo. Se eu estou tão preocupado com as coisas materiais, com enriquecer nesse mundo, e tão despreocupado com as coisas de Deus, eu sei onde está meu coração. São nas coisas terrenas, nas coisas perecíveis. Mas se eu não estou tão preocupado com isso,
se eu estou realmente entregue na mão de Deus, e que Deus me sustenta, que Deus cuida de mim, que Ele pode me mandar para onde Ele quiser, que Ele pode tomar de mim o que Ele quiser. Então, meu coração está no lugar certo. Os macedônios não deram apenas uma prova da sua generosidade. Não foi só uma prova. Eles deram a si próprios. Eles deram tudo que eles tinham, em especial a sua própria alma. Os irmãos sabem, eu gosto demais, né, de história missionária, e a história, uma das histórias que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto, é de Jim Elliot. E ele foi um mártir, né, do cristianismo ali entre a tribo Auca, no Equador, e ele disse certa vez esta frase: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Irmãos, nós não vamos levar dinheiro desta vida aqui. Nada que é material nós vamos levar daqui. Então, por que eu não entregar isso nas mãos de Deus? Aquilo que é material, aquilo que é perecível, entregar nas mãos de Deus, investir de uma forma correta, de uma forma sábia, para eu conseguir realmente tomar aquilo que de fato eu vou conseguir reter na glória eterna. A única coisa que eu consigo levar deste mundo aqui, você consegue levar deste mundo aqui para o céu, são almas, irmãos. O resto vai ficar aqui mesmo. Nós não vamos conseguir levar de maneira nenhuma. Quando perguntaram para o missionário, né, Charles Studi, que deixaria as glórias do mundo esportivo na Inglaterra para ser missionário na China, se não estava fazendo um sacrifício grande demais, sabe qual foi a resposta dele? Foi: se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Imagina isso, amado. Não importa, você pode ser o dono da maior fortuna do mundo. Se você tiver de abandonar tudo isso pela causa de Cristo, ainda assim não é um sacrifício tão grande como o sacrifício que Deus fez por nós naquela cruz do Calvário. Ele não tinha que morrer por nós, amado. Ele poderia, no estalar de dedos, destruir toda a humanidade e recriar um novo ser que fosse viver realmente diante da presença dele, que fosse amá-lo de todo o coração. Ele poderia fazer isso. Mas, dado ao seu amor, ele se entregou totalmente por nós. Totalmente. Então não há sacrifício, amado, que nós venhamos fazer maior do que o que Cristo fez por nós. Quando o nosso coração se abre, o nosso bolso vai se abrir também. Pode ter certeza. Quando nós estivermos com o coração no lugar certo, o nosso dinheiro também vai ser investido no lugar certo. Literalmente. Antes de trazermos, né, nossas ofertas, muitas vezes diante da presença de Deus, nós precisamos trazer primeiro o nosso coração. Foi o que a viúva pobre fez e aqueles demais homens não fizeram. Ela chegou para ofertar. Antes dela colocar as moedas ali, ela já tinha colocado o coração dela ali. Por isso que ela pôde dar tudo o que ela tinha. Esses irmãos, antes de ofertar para ajudar os irmãos que estavam padecendo a necessidade de Jerusalém, eles primeiramente se deram ao Senhor, se deram completamente. Por isso que eles não tiveram problema nenhum com desprender daquilo que era material para ajudar o seu próximo. Irmãos, missões, essa obra não pode parar. Ela necessita de um investimento. Eu acho que deu para entender. O investimento não é um investimento apenas do seu dinheiro, mas é o seu coração mesmo. Quando Deus tiver o seu coração, Ele vai ter tudo o que precisa para fazer uma obra maravilhosa nesse mundo aqui. Amém? Vamos colocar de pé? Nós vamos orar.